Olá, amigos do podcast Homeopapo, essa ferramenta educacional do Centro Alfa de Ensino, Alfa Educacional. No momento especial onde nós vamos conversar um pouquinho hoje, através dessa gravação desse podcast, com o professor Dr. Marcelo Pustiglione. Ele é livre docente em homeopatia pela Unirio, e é muito importante que a gente saiba que ele é médico homeopata, com exercício de medicina homeopática há mais de 40 anos, formando homeopatas, ensinando, pesquisando, auxiliando na elaboração de trabalhos de pesquisa. Então, é uma autoridade, no momento atual, para colocar para nós, para a comunidade homeopática, para os pacientes, para os usuários da homeopatia, para os simpatizantes da homeopatia, o conhecimento que ele tem em relação a esse momento que nós estamos passando. Mais um deles, não é, Marcelo? Então, bem-vindo, professor Marcelo Pustiglione. Obrigado, Mário, pela oportunidade. Eu acho que é bastante oportuno mesmo a gente estar conversando um pouco a respeito, porque isso acaba, querendo ou não, impactando um pouco, né, na imagem da homeopatia, vamos dizer assim. Perfeito. Na prática, a gente percebe que a maioria dos homeopatas, principalmente a maioria dos clientes da homeopatia, não estão nem aí com isso, porque já usam homeopatia há muito tempo, veem os resultados, então nem se preocupam muito com isso. A gente acaba não tendo impacto nenhum no número de consultas, na solicitação de inclusão da homeopatia na rede de saúde pública, enfim. Mas, de qualquer maneira, é importante. A gente não pode ficar calado. Sim. E eu acho que é interessante mesmo a gente falar alguma coisa. Bom, essa perseguição feita contra a homeopatia, ela não é uma novidade. Na verdade, não é de hoje, né? Ela ocorre há exatos 227 anos, né? Desde quando, em 1796, o Samuel Hahnemann, que é um médico clínico, pesquisador, epidemiologista, mineralogista, botânico, né, com grandes conhecimentos da prática farmacêutica, ele apresentou para a sociedade da Saxônia, ali aquela região próxima a Leipzig, então, um centro cultural, científico, artístico, de referência na Europa. Tudo apresentou a homeopatia, certo? Mas ele apresentou a homeopatia para uma sociedade, né, em que predominava uma prática chamada alopatia, e que tinha um apelido bastante significativo de medicina heróica, né, que era absolutamente empírica, baseada em sistemas, nada racional, porque se prescreviam tratamentos iguais para doenças diferentes, ou tratamentos que não tinham uma avaliação prévia, né, sem avaliação prévia nenhuma, sem nada de experimentação, mas principalmente, eu diria, pouco ou quase nada preocupada com a abordagem humanizada do doente, que é um pré-requisito hipocrático da clínica. Quem não é clínico não sabe disso. Então, nós não podemos exigir que o pessoal que transite em outras áreas da ciência saibam disso, mas eles precisam também entender que eles não sabem disso, né? Perfeito. Então, Hahnemann acaba propondo uma prática racional, tem tudo baseado numa filosofia, numa linha de pensamento aristotélico, baseado na clínica e na epidemiologia de Hipócrates e depois de Seidlin, e na experimentação, né? Além disso, individualizadora, ou seja, buscando medicamento para cada caso individual, mas também, reforço, sobretudo, humana, né, com a participação efetiva do paciente no processo terapêutico. Isso também quem não é clínico não entende. Só entende quem é clínico. Perfeitamente, Mas, Marcelo. de novo,
Quem não é clínico não entende, precisa aprender, entender e respeitar. Além disso, os medicamentos, esse é um fato bastante interessante, eles eram, os medicamentos propostos pelo Hahnemann, né, pela homeopatia do Hahnemann, eram de fácil preparo e seus princípios ativos eram claramente divulgados, pois era o próprio nome da substância medicamentosa. Quando o Hahnemann tratou uma epidemia de escarlatina em Königslutter, lá no comecinho da prática do Hahnemann, com um sucesso enorme, ele prescreveu uma solução de beladona que continha o quê? Beladona. Todos sabiam que era beladona. Não tinha nada escondido, tudo às claras. Por óbvio, isso acabou causando um enorme desconforto nos médicos e farmacêuticos da época e seus segredos terapêuticos. Aquelas pomadas com nomes fantasia e que ninguém sabia o que tinha lá dentro, nem os próprios médicos. Sabe? Mas também acabou desencadeando as perseguições e atitudes discriminatórias. Então, desde 1796, com a publicação de um texto clássico da homeopatia, não vou aqui citar, os homeopatas todos sabem, é importante que tenha um texto clássico apresentando a homeopatia para a comunidade científica. A partir daí começou essa perseguição. De lá para cá, essa perseguição continua em ciclos, né? Ciclicamente. Há roubos teatrais, né? De repente se juntam pessoas e tomam glóbulos e glóbulos e glóbulos de homeopatia e falam, tá vendo? Não morri. Eu diria que pena, não? Mas enfim. Ciclos histriônicos, né? Ciclos de declarações histéricas, espasmos midiáticos, a própria mídia trazendo isso à tona, como se a homeopatia tivesse, nos últimos anos, matado, sido responsável pela morte de milhões de pessoas. Né? Exato. E o que agrava isso é que esse grupo, essa turma, né, eles estão distanciados dos cânones da ciência e muito próximos dos interesses econômicos e da avidez pelo lucro sem controle da indústria que, a partir do início do século XX, aderiu como um parasita à ciência médica. Certo? Assim, enquanto eu pensava nisso, né, não deu para não vir na cabeça um ditado árabe antigo, né, que minha mãe usava muito isso para dizer para a gente: tenha calma, não se estresse, não se entusiasme demais contra, que é muito simples. Os cães ladram e a caravana passa. Ou seja, apesar dos cães ladrarem, a caravana segue o seu caminho. Ou seja, nada e nem ninguém irá impedir que essa caravana siga seu rumo. Porque essa tem sido a história dessa caravana. A homeopatia continua forte, ajudando as pessoas em todo o mundo. E essas pessoas não a abandonam. E passam essa opção para a sua geração futura. Outro dia, uma cliente minha de mais de 40 anos me procurou para ser atendida há mais de 40 anos, depois levou o marido, depois levou os filhos. Ela me mandou uma mensagem pelo WhatsApp, coisas da pós-pandemia, né? Dizendo que sua neta, uma netinha adolescente, estava sofrendo com a sua primeira menstruação com desconforto e muita dor. Eu recomendei alternar camomila e pulsatila. No dia seguinte, ela me enviou uma mensagem dizendo que 2 doses dos medicamentos tinham resolvido o caso. Olha só. Eu fico imaginando um efeito placebo por tabela, via WhatsApp. Exato, exato. Certo? E que interesse essa senhora teria de me dizer que a neta tinha melhorado? Nós temos uma intimidade muito grande que ela poderia dizer, doutor, eu dei, não melhorou, o que eu faço agora? Exato, exato.
Então, olha, o resumo dessa ópera aqui, para resolver essa questão da caravana, é que os cães continuem ladrando e nós vamos continuar fazendo a homeopatia crescer cada vez mais, atendendo bem os nossos, nos preparando, né? Seguindo a linha clínica da medicina, né? Produzindo trabalhos, congressos, enfim, que essa é a melhor resposta para esse tipo de agressão. Mas também não dá para a gente terminar por aqui, falar tchau, até a próxima, etc. Né? Interessante saber por que esse movimento, existe esse movimento organizado contra a homeopatia, porque há evidências de que se trata de uma perseguição organizada. Exatamente, Marcelo. Há evidências. Por quê? Evidência. É composta por um grupo articulado de pessoas, tem um alvo específico, a homeopatia, tem um objetivo. E esse objetivo está claro no material que eles distribuem, é a exclusão da homeopatia dos sistemas de saúde. Eles não Exato. querem outra coisa. Não é? Não É querem verdade. provar se funciona ou não funciona, se é boa, se é ruim, se é melhor, se é pior. Não querem excluir a homeopatia do sistema de saúde. Né? E, por óbvio, ninguém faz isso assim, de graça. Sim, Né? Então, sim. deve contar com financiadores. Né? Certo? E esses financiadores acabaram arrumando pessoas que, quando a gente vai observar o currículo Lattes dessas pessoas, a gente vê que a maioria deles circula na periferia do ambiente acadêmico universitário, ligado à ciência médica, travestindo-se de cientistas, de grandes cientistas. Hum. Essa que é a verdade. É verdade. Agora vem a outra pergunta, mas o que esses caras ganham com isso? Se você faz um movimento desse, se você se esforça, ganha tempo, gasta tempo, né? Minimamente lê alguma coisa, apesar que eu acho que eles leem muito pouco a respeito da homeopatia, quase nada, mas enfim. Seria pelo reconhecimento acadêmico, ou seja, eles lutam pela ciência, né? Que foi uma palavra que ganhou várias sílabas em negrito durante a pandemia? Hum. Não. Por que não? Porque eles não têm dúvidas, eles só têm certezas. E o cientista que só tem certeza parte de uma premissa que se opõe ao cânone da ciência e que enviesa qualquer afirmação e Perfeito. conclusão de trabalho. Okay? Então, é pelo reconhecimento social, eles estão preocupados com a vida das pessoas. Né? Também outra coisa que Uhum. parece que agora que passou a ser importante se ficar preocupado com a vida das pessoas, mas também não. Por que eles não ampliam as suas críticas, por exemplo, aos efeitos adversos a medicamentos? Sim. As hospitalizações e óbitos decorrentes da polimedicalização. E, principalmente, não lutam por ações de prevenção de doenças socialmente determinadas e não preveníveis por vacinas tipo dengue. Tem muita gente morrendo de dengue. Por que eles não Exatamente, atacam isso Marcelo. também? Pode continuar atacando a homeopatia, mas por que isso não interessa para eles, já que eles são cientistas e se preocupam com a vida das pessoas? É fato. Né? Fato, Marcelo. Outra coisa, eu gostaria muito de lembrar aqui que a homeopatia, além da clínica hipocrática, trabalha com a questão da causalidade ou determinismo das doenças, né? da, da multicausalidade das doenças, e o Hahnemann, ele no seu livro básico, que é o órgão, publicado em 1810, né? Ele diz, logo no início do órgão, o médico inteligente primeiro afasta a causa, Perfeito. né? Indicando a importância de uma ação terapêutica não medicamentosa. Né? Isso se encaixa bem nessas doenças socialmente determinadas. Né? Reconhecimento político, pois lutam pela universalidade do acesso ao tratamento, seguindo lá os preceitos do SUS. Não, pois eles caminham ao lado da indústria médica, farmacêutica, focada no faturamento e no lucro. É uma indústria. Não vou aqui criticar.
Você monta uma indústria, você quer Claro. produzir e cobrar e ganhar e ter lucro, se possível, quanto mais, melhor, dentro de uma lógica capitalista, né? Uhum. Verdade, né? O remédio bom todos querem, todos desejam. Mas remédio bom e caro é para poucos. Se você passar hoje numa farmácia um portador de doença crônica, vai gastar por mês em torno de R$ 700 em medicamentos. Perfeito. A maioria deles, se lê a bula, não toma, pelas possibilidades e efeitos adversos. E Adverso. se não tiver o dinheiro, não compra. Então, Verdade. ele pode ser eficaz, ele pode ser efetivo, ele pode ser eficiente, mas ele não é efetivo. Efetividade zero, né? E com um grande problema paralelo. Todo tratamento descontinuado traz problemas de resistências medicamentosas. Por Uhum. isso que os medicamentos são de uso continuado, né? Se for antibiótico, pior ainda. Sim. Porque aí você acaba gerando cepas de bactérias multidrogas resistentes, que nós já temos no Brasil, quando a gente fala de tuberculose, que já temos as superbactérias nas infecções hospitalares, né? Reconhecimento epistemológico, porque discordam do saber homeopático, esse não mesmo, né? Pois eles não são clínicos, ignoram o processo de construção do saber homeopático, então não dá para Perfeito. discutir, não Não, dá para discutir, porque eles não conhecem nada de homeopatia. exato. Tem uma história clássica na homeopatia de um aluno, né, da Universidade de Leipzig, chamado Konstantin Hering, Uhum. que ele encomendaram dele que ele estudasse e preparasse um trabalho contra a homeopatia, porque o Hahnemann estava se sobressaindo muito e tal. E ele falou: olha, eu preciso estudar. E ele foi estudar homeopatia e acabou virando um dos maiores homeopatas do mundo, responsável pela introdução da homeopatia nos Estados Unidos da América. Certo? Então, quem estuda homeopatia, se não se torna um homeopata, transforma-se num médico melhor, Perfeito. com certeza, né? E aí, já caminhando para o fim aqui, Mário, desculpa estar me estendendo, a Imagina. pergunta: por que essas pessoas lutam, então? Hum. Resumidamente, eu diria que é para garantir a hegemonia mundial da indústria farmacêutica e seu altíssimo faturamento e lucros exorbitantes, para garantir o fortalecimento da ligação orgânica entre o grande capital, a corporação médica e as universidades. É por isso que a homeopatia tem uma dificuldade muito grande de quebrar esse muro, de quebrar esse gelo. Apesar de que, quando você conversa separadamente com os colegas da universidade, eu tenho essa experiência, o Mário também tem, porque nós somos professores dentro das universidades, a gente percebe que a resistência deles é zero, É zero. É zero. É verdade. certo? Já houve um pouco, Sim. agora é zero, É zero. zero, né? Então, assim, para terminar, eu sugeriria, né, que esses grandes cientistas, né, pessoas capazes, estudiosas, competentes, se dedicassem o tempo valioso deles, né, Uhum. para também se debruçar sobre temas como os estudos dos eventos adversos a medicamentos, reações sérias e mortes causadas por medicamento, com versões importadas da China de heparina, por exemplo, de Chantix, Olha que é um só. medicamento utilizado para combater o hábito É, de fumar, né? A mortalidade e internação, lembrando que a mortalidade e internações hospitalares por intoxicações e reações a medicamentos no Brasil está entre as 5 primeiras causas de morte. olha só.
Então, tem bastante coisa para eles estudarem, além Opa, da homeopatia. Além da claro, homeopatia, claro. né? Eu acho que eles devem continuar estudando. Quem sabe um dia eles conseguem se convencer de que não adianta, que essa caravana vai continuar passando. A homeopatia tem crescido. Nós temos algumas publicações muito interessantes feitas aqui no Brasil. Temos um dossiê homeopático com uma quantidade muito grande de artigos publicados. Temos pesquisadores muito competentes publicando seus trabalhos. Acabamos de lançar um livro sobre homeopatia e ética médica, Uhum. né? Então, essa caravana continua forte. E os cães que continuam ladrando. É isso, Marião. Que bom, Marcelo. Olha, sua sabedoria, sua experiência, sua sensatez, é isso que a gente precisa. Que as pessoas ouçam isso, né? Que a gente consiga, através dessa sua fala, realmente chegar até esses cientistas para eles se dedicarem, né, a causas, como você mesmo descreveu várias, que a gente possa, que você falou até os usuários em homeopatia, esses estão um pouco preocupados com isso, porque de fato se tratam e colhem os benefícios e qualidade de vida, né? Aos nossos alunos, aqueles que estão na lida, no dia a dia da clínica homeopática, que tenham aí essa força realmente de dizer que a caravana está forte e ela vai em frente. E Vai em deixa os frente. cães ladrarem, que é aí que nós vamos ver realmente como as coisas realmente vão no final, tudo vai de fato acontecer. Uma mentira a gente sustenta por algum tempo, mas não por muito tempo, né, Marcelo? E a É homeopatia verdade. nunca foi, né, uma mentira. De fato, há mais de 200 anos, como você mesmo colocou, os resultados, as pessoas procurando cada vez mais o tratamento homeopático. Então, viva a homeopatia. E ela vai viver, e com certeza. É Marcelo, isso mesmo. muito obrigado pela sua Imagina. contribuição, pela sua fala importante que você nos deu aqui no dia de hoje. E com certeza vamos repercutir isso para todo mundo ter essa ciência, esse conhecimento, pelo menos essa reflexão sobre tudo aquilo que você colocou. Mais uma vez, pessoal, muito obrigado. Doutor Marcelo, suas despedidas. Eu agradeço muito a oportunidade, pedir calma para o pessoal, vamos tocando, fazendo a nossa parte e levando a homeopatia como uma prática ética, como uma prática científica, e principalmente mostrando os resultados sempre que possível, ok? Muito bom. Bom, pessoal, agradecemos mais uma vez o prestígio, a confiança nos nossos podcasts da Alfa Educacional, nesse Homeopapo, e em breve estaremos trazendo mais novidades para vocês. Muito obrigado, professor Marcelo, muito obrigado a todos e um excelente trabalho a todos. Até breve.